irmãos. Vamos levantar um instante e fazermos uma reflexão e oração para que o Senhor possa abençoar a aula de hoje. Amém? Vamos orar. Amado Deus, obrigado por nós estarmos aqui. Obrigado pelos irmãos que já aqui chegaram. Traga aqueles que estão a caminho em paz, livrando-os de todo mal. Pai amado, abençoa esta aula que nós temos hoje. Abre o nosso entendimento, que Teu Espírito venha ter a liberdade de vida ao nosso coração, para que com clareza venhamos aprender mais e mais da Tua Palavra, Senhor. Pai amado, eu te agradecemos neste dia, pelas Tuas bênçãos derramadas sobre nós. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos aprender sobre a origem do pecado, né? Na página 119. Nós vamos começar a falar sobre a doutrina do homem, tá? Mas essa matéria nós vamos deixar numa oportunidade posterior, onde nós falaremos também sobre a matéria de antropologia, tá? Nós falaremos sobre a doutrina do homem. Mas hoje começaremos no capítulo 4, que fala sobre a origem do pecado. Quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia, livro de Romanos 3:23. Eu acredito que é interessante nós lermos esse texto com base sobre aquilo que iremos falar hoje. Romanos 3:23. Que diz assim, ó. Já vou meter esse CD aqui lendo. Diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, né? Nós vamos perceber aqui que a diferença entre mal, boa noite, paz, tudo bem? Entre mal e pecado, para nós entendermos melhor, o termo mal pecado e pecado representam ideias diferentes, tá? Às vezes nós temos uma ideia de que as duas coisas são iguais, mas elas são distintas. E nós vamos entender ao decorrer do tempo. Segundo Lewis Sperry Chafer, o mal antes da criação de seres morais livres era apenas uma possibilidade, não um fato concreto, tá? O mal era uma possibilidade e não um fato em si concreto. O mal poderia tornar-se real, pois por meio de um ato concreto e de uma criatura boa, que por razões pessoais pudesse usar seu livre-arbítrio de forma que contrariasse sua própria natureza, tá? Então, a diferença entre mal e pecado, o mal só existe através da atitude, tá? O pecado é aquela essência da natureza, né, do homem, que surgiu através da desobediência. Nós vamos ver mais à frente isso, tá? Nós vamos ver os diversos conceitos de mal, para nós entendermos melhor. O mal como oposto do bem. Duas forças no universo. Essa é uma ideia, tá? Essa é uma ideia do mal como oposto do bem. Como se fossem duas forças do universo, tá? Na página do livro de vocês, a 120, nós vamos ver melhor aqui, vocês acompanhando. A ideia de duas forças no universo, que dá uma ideia de zoroatrismo. O que seria o zoroatrismo? Que é o entendimento antigo de zoroatrismo. O que é essa ideia? Essa ideia é nada mais nada menos que eles ensinavam que o universo existe entre duas cósmicas, entre bem e mal. Então os dois são iguais, estão no mesmo limite de força, tá? Essa é a ideia do zoroatrismo, tá? E coloca essa ideia, o diabo está em pé de igualdade com Deus, que nós vamos ver mais para frente que isso é uma inverdade, tá? Isso não é verdade biblicamente dizendo, tá? É uma ideia, é uma posição, mas nós vamos ver através da palavra que isso é uma contrariedade, tá? Que o mal está junto ao bem, estão equiparados ao mesmo patamar, tá? O mal como complemento do bem. O conceito da filosofia oriental, que representa o equilíbrio de forças opostas, complementares, é o Yang e Yang. Como vocês estão vendo nessa imagem aí,
Essa é uma imagem milenar, né? Eu acredito que todos já conhecem essa imagem aí, tá? O Yin Yang significa Deus e diabo são aliados e não inimigos, tá? Então aí dá essa ideia, né, de um equilíbrio entre bem e mal, como se estivessem em parâmetros iguais, tá? Nós vamos ver mais à frente aqui, na página 120 de vocês aí, que diz assim, ó, que representando por um círculo branco, né, a parte branca, já o lado branco é o Yin, e que contém o Yang, que representa o círculo preto, né? O círculo preto. Então, para existir o mal, tem que ter conhecimento do bem. E para existir o bem, tem que ter conhecimento do mal. Tá? Isso nessa representação, nessa figura. E nós vemos uma inverdade aí também, tá? Mesmo tendo essa ideia, tá? O mal como influência moral, tá? Ensinando propagado pela Igreja Católica, na Idade Medieval, que asseverava que tanto o bem como o mal eram influências morais que podiam induzir o homem a tomar decisões certas ou erradas, né? Nós vemos muitos filmes, muitos desenhos, né, com aquela ideia, né, do assopro do bem e o assopro do mal, né? Aí nós temos essa figura também que representa muito bem essa ideia católica, essa influência, né, que nós temos, né, que não é totalmente concreta, certa, tá? Mas aqui existe o anjo e existe o mal. Então, essa influência nós temos, né? Essa é uma ideia, tá? Essa é uma tese. E aí quando você pensa coisas boas, está o anjo ali aconselhando no seu subconsciente, né? E quando tem ideias ruins, o seu subconsciente também está como se fosse um diabinho, né? Um demôniozinho no seu ouvido assoprando, né? E nós vemos até essa ideia no meio pentecostal, né? Que o inimigo, até nós vemos nas pregações, né? Que o inimigo tenta soprar na nossa mente, né? É essa ideia que se tem mediante o mal como influência no aspecto moral, tá? O que é o aspecto moral? É tudo aquilo que conduz-nos ao equilíbrio do bem, tanto para com você e para com o próximo. Isso é moral, tá? E a questão do mal como influência no aspecto moral é contrariar aquilo que é bem para você e bem para os outros, tá? Vamos mais à frente. O mal natural. Em Isaías 45, verso 7, eu vou convidar você a abrir a Bíblia e convidar alguém para fazer a leitura desse texto. Isaías 45, verso 7, perdão. Isaías 45, verso 7. Pode ler ou o senhor lê? Pode ler sem problema. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Pensando bem de uma forma crua, esse texto dá essa ideia de que Isaías quis dizer que na realidade Deus é dono do bem e Deus é dono do mal. Ele não quis dizer isso. Na realidade, Deus criou todas as coisas. Sim, Ele criou. Mas dentro da liberdade quando Ele dotou sua criação, é que por consequência existe o mal. Tá? Não é porque Deus criou o mal. Deus não criou o mal para lutar contra Ele mesmo. Tá? É que na liberdade, né, que Deus deu a sua criação, houve consequências através da negação de viver na verdade, ou ir contra a moral, que houve as consequências do mal, tá? Nós vamos ver isso mais à frente. O texto supracitado não se refere ao mal como moral, mas sim ao natural. Deus é apontado como criador da luz e das trevas, do bem e do mal, no sentido de soberania. Então quer dizer, Deus, por estar no controle de tudo, tá? Ele criou o bem, tá? E criou toda a criação. E a criação, o homem dotado de conhecimento, liberdade e sabedoria, ele decidiu desobedecer. E ele decidiu desobedecer, houve-se a formação do mal, tá? Isso não quer dizer que Deus não está no controle, ou perdeu o controle da criação. Na realidade, Deus dotou-nos de livre-arbítrio, tá? E nós temos decisões de escolha, né? Mediante aquilo que nós temos diante da nossa vida, tá? Essa é a ideia que Isaías quis propor aí.
o conceito do mal como moral é aquele que vai responder às dúvidas em relação à queda dos anjos e dos homens. Olha só que interessante. O conceito do mal moral é aquele que vai responder às dúvidas em relação à queda dos anjos e dos homens, né? Nós vamos entender, né, o princípio da queda, né, dos anjos através da moral de Deus, né? Vamos entender o que é mal olhando o bem, né? E é interessante isso, que dentro das Escrituras, elas descrevem que esse mal como o uso incorreto do livre-arbítrio, por seres moralmente livres. Então, por a gente ser livre, né, nós muitas vezes temos a decisão de temos a tendência de seguir o mal. Mais à frente vocês vão perceber isso, né? Tá? A origem do mal como moral. A impossibilidade do mal. Deus, antes da criação, era o único ser existente, com natureza santa e boa, tá? Não possuía nenhuma condição de errar. Na criação nós percebemos que Deus formou o homem do pó, né? Fez um boneco, vamos assim fazer uma analogia aqui, e aí o que ele precisou para que esse ser de barro, formado por barro, por terra e por água, viesse ter vida? Ele precisou fazer o quê? Soprar, dar vida. Então Deus colocou a sua essência dentro do homem. E a mesma liberdade que Deus tem de decidir todas as coisas, né, dentro da sua criação, Ele deu também ao homem. E nós vamos ver mais à frente isso, que essa liberdade, ela foi dada de forma que o homem, em um certo momento, decidiu desobedecer. Essa é a verdadeira base de que realmente Deus criou o homem com liberdade, tá? A criação como um ato soberano e amoroso. Deus criou a criação, né, não somente para bitolá-lo, vamos dizer assim, a manifestação da sua glória, mas Deus criou por prazer, porque tinha amor, tinha carinho, né? Ele queria não manipular, não mandar. A desejo de Deus é reger, né? E quem rege, ele coordena, ele ajusta, ele coloca as coisas nos seus devidos lugares ao seu tempo, né? Então o homem, por ter essa liberdade, a sua criação, e o mundo está como está, em suas deturpações e depravações, porque o homem, a sua criação, usou mal a liberdade que foi lhe dada, né? Isso mais à frente nós vamos entender melhor. Pode falar, meu irmão. Então nós temos livre-arbítrio assim, para escolher. Sim, nós temos livre-arbítrio para escolhermos, né? Mas tem uma coisa que eu não entendo. Como é que eu posso escolher a servir a Deus? Aí em Romanos 3:10 ele fala que todos se viraram contra Deus, que não é ninguém, todos se voltaram contra Deus, endureceram seu coração para Deus. Como eu posso ter livre-arbítrio? Ao tempo, a gente vai ver algumas teologias de entendimento, aí você vai começar a compreender melhor o que você está me perguntando. Segura um pouquinho aí que a gente vai andar mais à frente. Segura a sua pergunta aí que mais à frente a gente vai andar e você vai entender melhor. Se você quiser refazer essa pergunta de novo, você faz, mas você vai fazer com mais clareza também, tá? Ó, a criação de seres morais livres e responsáveis. Olha, na mesma liberdade que Deus condicionou a gente a ser um exemplo, né? A ser alguém, criação dele, ele também nos deu liberdade e responsabilidade. Quando o homem errou e pecou, teve as consequências, não é verdade? E dentro dessas consequências, o homem se tornou responsável. Então Deus não vai dar liberdade para alguém sem responsabilidade, né? Sem consciência daquilo que vai fazer, né? Há uma consciência. Diante do tempo, né? Diante das revelações, diante das manifestações de Deus, diante dos aspectos morais, o homem, ele tem como discernir o que é bom e o que é ruim para ele, tá? Desde Adão, quando ele errou junto com Eva, né? O que houve ali? Houve uma influência da maldade, por liberdade. Só que
toda uma geração, né, da humanidade, ela se tornou submissa ao pecado, por causa da obediência de um homem. Paulo, mais à frente, vai esclarecer bem isso, que por um homem entrou o pecado, mas por um homem, Jesus, também entrou a salvação, tá? Mas à frente nós vamos ver isso com mais clareza e é onde a gente vai responder a sua pergunta, viu? Tá? O uso correto do livre-arbítrio. A queda de Lúcifer, nós vemos um grande exemplo, lá em Isaías 14, verso 13, vamos ler lá, Isaías 14, verso 13. Olha só o que diz, Isaías 14, verso 13. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo, tá? 14, verso 13, diz assim: Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Esse aqui é o esclarecimento que Isaías dá mediante a intenção e ao desejo da queda de Lúcifer. Lúcifer, antes de cair, ele desejou estar no lugar de Deus, ele deixou de desejar no lugar mais alto que Deus. E é interessante o texto aqui, né? O texto aqui da NVI fala na Assembleia. Na sua Bíblia como que está? Assembleia. Na Assembleia, NVI também, né? Quem tem outra tradução de Bíblia aí? Isaías 14, verso 13. Só para a gente entender melhor. Congregação. Congregação, né? O que dá essa ideia de congregação, Assembleia? Né? Não é nome de 12 igrejas, tá? Mesmo que se tenha Assembleia e congregação, não é. A ideia é o regimento de um povo, o regimento de pessoas que estão agregadas, que estão sendo acompanhadas, que estão sendo observadas, né? Que estão sendo conduzidas, né? E aí, a ideia aqui de Isaías é falar aquilo que o Lúcifer tinha em seu coração, tá? E aí, dentro dessa ideia, né? Deste fato, né? Não seria uma ideia, deste fato, nós percebemos que a intenção, né? De Lúcifer, de possuir o trono, de estar no lugar de Deus, de estar... Aliás, no lugar não, no lugar acima de Deus, é diferente. Estar no lugar é uma situação, estar acima é outra. Então Deus, por ser o Criador, Ele criou todas as coisas. E intencionalmente, por ter a mesma ideia de Deus, boa, todos teriam a manifestação natural de adorá-lo. Com manifestação de gratidão, com manifestação de liberdade. Mas devido à queda do homem, à desobediência do homem, a natureza do pecado entrou. Mas antes disso, Lúcifer já manifestou essa ideia, porque Lúcifer é um anjo de luz, estava nos céus, estava dentro de um regimento abaixo de Deus. A Bíblia fala que ele é um anjo de luz, né? Por isso se chama Lúcifer, anjo de luz. Ele tinha uma responsabilidade, ele tinha uma liberdade, ele tinha algo nele que ele tinha como responsabilidade. Então, tanto ele fazer o bem como fazer o mal, esta é uma prova cabal de que Deus deu liberdade também aos anjos. Deus não colocou um ser simplesmente para adorar e falar, você vai fazer o que eu mando. Não. Por mais que Deus detenha o poder de todas as coisas, mesmo que ele tenha a onipresença, mesmo que ele seja onisciente, onipresente e onipotente, todo o poder está na mão dele, Deus, ele dotou todo ser humano, toda a sua criação de liberdade, né? Isso a Bíblia deixa bem claro alguns aspectos sobre essa liberdade que todo homem, toda a criação tem. Aliás, a autoridade que Deus deu com o homem à criação, né? Deu a plantação, deu a árvore para ele cuidar, para ele tratar. Então, essas consequências é responsabilidade do homem também. A falta de cuidado, essas catástrofes que são efeito colateral de algumas situações que o homem tomou como decisão, né? Mas que é bíblico também, né? Que Jesus, né? Falando sobre as últimas coisas, e nós vemos hoje a catástrofe, vemos hoje alguns efeitos colaterais da natureza. Isso é simplesmente consequência da desobediência e da responsabilidade do homem.
tá certo? Nós vamos entender isso de uma forma bíblica, panorâmica, né? Não lendo somente um texto isolado, mas quando a gente começa a pesquisar, pegar a Bíblia e ler, a gente vai começar a perceber e destrinchar um entendimento central sobre a questão das últimas coisas, tá? Os anjos que restaram lá no céu, eles têm um livre-arbítrio? Sim. Todos têm? Sim. Eles estão dentro eu acredito que sim. Eu não posso dizer que não. Porque se Lúcifer ele conseguiu regimentar uma terça parte dos anjos. Olha, que restaram, vamos raciocinar comigo. João teve uma revelação. E no livro de Apocalipse fala que ele viu milhares e milhares de anjos. Olha, pensa comigo. Milhares de milhares. Milhares de milhares, está dizendo assim, tem milhares, e desses milhares tem mais milhares. Milhares de milhares. Olha a interpretação bíblica. Agora, se dentro disso que João viu, que foi depois, a visão que João teve foi depois, e o inimigo conseguiu, Lúcifer conseguiu arregimentar com a sua desobediência, convencer, vamos dizer assim, para a gente entender melhor, uma terça parte dos anjos, olha só a responsabilidade. Então quer dizer que foi muito anjo. Tem muito anjo caído por aí, que na realidade são demônios, né? Que estão arregimentados por Lúcifer contra a obra de Deus, contra a vontade de Deus, contra a criação de Deus. Tá certo? Professor, fala para mim um negócio. Diga. Lúcifer, luz é onde de luz? Sim. A palavra fé vem de onde? Lúcifer. Lucifer. Olha, nós temos que fazer uma pesquisa muito aprofundada para nós falarmos isso. Vamos deixar isso para a próxima aula? Vamos? A próxima aula nós vamos falar sobre doutrina da salvação. A gente pode abrir um parênteses assim de uns 5 minutos, para os irmãos fazerem uma pesquisa. O que significa a palavra Lúcifer? Escreve no papel assim, ó. E aí a gente vem e comenta durante 5 minutos aqui. O livro pode fala, ser assim? No livro fala o que significa Lúcifer. Fala que vem do latim. Sim, Lux mas significa... Mas eu tô querendo instigar vocês aqui na pesquisa. Quem lê o apostila aqui? É que a ideologia, né, fala tudo disso. Né? Então, Fala. a gente lê. Mas eu quero instigar aqui vocês a pesquisa. Tem coisa que já tem na revista, mas eu vou instigar vocês a pesquisa. Se já tem aqui, vocês vão olhar, vocês vão observar, vocês vão ver. E tem coisas que vocês vão pesquisar mesmo na internet e ver, ó, segundo o site tal, olha, fala isso. Segundo o site Bibliologia.org, fala isso. Segundo o site Voltemos ao Evangelho, fala isso. Eu quero que vocês tenham essa panorama. Quando vocês pegar a Bíblia, vocês pegar os recursos que Deus preparou para vocês permitir-se que seja uma saudação de 10 minutos a uma hora de pregação, na oportunidade que vocês têm de pregar ou falar de uma forma individual ou de uma forma pública, pregar a palavra e vocês terem esse conhecimento, tá? Mas vamos mais à frente aqui. Esqueci de falar. A condenação eterna dos anjos rebeldes. Nós vemos que foram banidos da morada de Deus, e segundo Mateus capítulo 25, verso 41 e Apocalipse 12, 9, que nós vemos esse texto dizendo a condenação eterna dos anjos rebeldes. Por quê? Porque se eles foram já regimentados para a desobediência, conhecendo Deus como nós não conhecemos, então quer dizer, existe uma responsabilidade sobre isso. Os anjos eles têm um entendimento maior de Deus do que nós. Nós estamos aqui na teologia para aprender mais de Deus. Sim ou não? Sim, né? A gente está tentando aqui juntar as ideias, conforme a palavra de Deus, juntando as nossas pesquisas e começar a enxergar melhor, teologicamente, biblicamente, né? Dentro das experiências da nossa vida, dentro das experiências pessoais que nós temos com Deus. E todas as experiências têm que ter uma base bíblica, porque senão fica complicado. A gente só levar a experiência pessoal em Deus, sem ter a responsabilidade de observar se isso tem base bíblica, né? Hoje nós vemos várias seitas, né? Várias heresias em nosso meio, porque a pessoa leva em conta mais a experiência pessoal dela do que ela respalda na Bíblia. Sonhos, revelações, visões, se não houver um crivo, se não houver um entendimento, uma clareza bíblica, se torna procedência maligna. Ela pode confundir a nossa fé e confundir a fé de muita gente. E é por isso que há muitas seitas e heresias no nosso meio, tá?
É interessante que Paulo fala que que é até bom que surjam, né? As heresias no nosso meio. Por quê? Os irmãos lembram ou não? Para se manifestar aqueles que são verdadeiros. Né? Para se manifestar aqueles que são verdadeiros. De outra pessoa, para se manifestar aqueles que são sinceros. Né? Porque sincero permanece. Né? Ventos de doutrina ele passa. Né? Coisas que nós, no começo da fé, nós víamos que era regra e hoje não é mais. Né? É uma coisa aprovada, é os usos e costumes. Né? Uma coisa que era e uma coisa que hoje não é mais. A gente não tem mais essa questão de alguém vai deixar de ir pro céu porque jogava bola, alguém deixar de ir pro céu porque sorte com o time, alguém jogava pro céu porque usava short. Eu demorei a me batizar porque eu usava short. Então nosso entendimento vai sendo mudado. E aí a gente vai percebendo que essas coisas, né, vão nos trazendo a libertação, a verdadeira liberdade, né, do que realmente é ou não cristianismo, tá? Mas esse não é o assunto, vamos mais à frente. A justificação eterna dos anjos eleitos. Os anjos que permanecem fiéis a Deus são conhecidos como anjos eleitos. Vamos ler lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 21. Vamos ler lá. Pode ler? Pode ler, meu querido. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procurem observar essa instrução sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Não faça nada por Favoritismo. favoritismo. Lê o versículo posterior, por favor, é o seguinte. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Vocês estão vendo aí, é uma orientação doutrinária, né? Mas dentro dessa essa orientação doutrinária nós vemos uma orientação, né, sobre a questão do cuidado que nós temos que ter com as pessoas, né? O texto fala sobre isso, né? Sobre os conselhos, sobre aquilo qual a forma que nós devemos proceder, né? Qual a forma que devemos usufruir dessa liberdade que nós temos, né? Da forma como nós precisamos cuidar daqueles que fazem parte do mesmo regimento que nós, procurar suprir as necessidades, né? Porque essa é a função da igreja, né? Por que Deus criou anjos e criou um montão de anjos? Porque Deus criou o homem e quando Deus criou Adão, o que ele percebeu? Deus criou Adão, colocou autoridade nele, vai colocar o nome de um monte de bicho, né? Cuidar da plantação. O que Deus viu nele? Que ele estava sozinho. Olha outra condição para nós estarmos dentro da vontade de Deus, suprir a necessidade do próximo, né? Adão teve necessidade, Deus pegou e supriu a necessidade dele. No momento que ele adormeceu, Deus permitiu que através da costela dele fosse formada a mulher, não é isso? E dentro disso Deus colocou nela algo que ele necessitava, né? Não somente as questões relacionais, mas Adão viu em Eva uma amizade, viu nela uma mulher para haver uma continuidade daquilo que Deus estava formando. E já havia um projeto de Deus ali já. Mas eu fico imaginando esses detalhezinhos que foi escrito em Gênesis na visão humana, para que nós viéssemos compreender o que realmente Deus tinha como propósito na sua criação, tá? É por isso que há alguns detalhes do livro de Gênesis que foram colocados para a gente olhar com o ser humano e ter a interpretação do Espírito, né? Que não basta somente a gente buscar a informação, ter o conteúdo, a gente tem que ter a interpretação, o entendimento, a clareza. Isso é muito importante. Por isso que quando você pega um texto e você não entende, você pega e lê de novo. Não entendeu? Pega e lê de novo. Não entendeu? Pega e lê de novo. E aí quando entra o desespero, aí você começa a entender. É interessante essas coisinhas. A maioria das vezes quando eu não compreendia, não entendia um texto, é interessante que a gente começa a olhar, a observar e a ler, e a gente começa a ver certas coisas que a gente nunca ouviu alguém pregar, nunca ouviu alguém ensinar.
e que a tua experiência com Deus através da palavra, tá? Não estou dizendo que se criar uma outra doutrina, porque tem gente que às vezes vai além do ponto final e ele cria, eu acho que, não, você tem que ter certeza. O que a Bíblia fala da vida do homem e o que o Novo Testamento fala sobre a vida do homem? Então ela tem que andar em conjunto, né? O que Paulo fala sobre a questão do pecado, né? O que Paulo fala sobre a questão do relacionamento conjugal? O que Jesus fala sobre a questão do divórcio? Aí você vai vendo o texto, porque no Velho Testamento era liberado o divórcio, e porque no Novo Testamento Jesus fala de uma forma diferente. Então tem que haver esses porquês, né? Para a gente entrar numa compreensão equilibrada e bíblica, né? E para descobrir a verdadeira vontade de Deus, tá certo? A divina permissão do pecado. Mesmo que Deus não seja responsável pelo mal presente na natureza de suas criaturas, permitiu que sua manifestação se configurasse em um aberto pecado de rebelião. Olha só, essa é uma prova também de que realmente Deus deu liberdade ao homem, tá? Ah, mas e aquela questão de Deus estar no controle e de repente é como se Deus não conhecesse o futuro? Não quer dizer que a gente tome uma decisão errada, que a gente, vou dizer um português mais claro, quebre a cara ou tenha consequências ruins na vida e de que nós como filhos vai cobrar, pai, por que você deixou acontecer isso comigo? Não. Se você fazer uma retrospectiva, você pode perceber que alguns aspectos morais de você davam sinal que aquilo ia acontecer com você. Há coisas que vêm clara e objetiva através das decisões, mas tem coisas que vêm como uma luz no final do túnel, tá? Que a gente precisa discernir na vida, né? Precisa olhar para isso, precisa analisar, qual a minha experiência, né? Às vezes nós somos tão ousados, às vezes. É interessante, graças a Deus que acabou. Houve uma época que haviam pessoas que para mostrar uma experiência real com Deus, a gente tinha que ter um testemunho forte, né? E aí a gente desprezava o testemunho dos irmãos da igreja e queria ter um testemunho forte. A gente queria existir porque é interessante, isso é época, né? É interessante os ventos de doutrina, né? Quanto mais o testemunho é tenebroso, mais ele tem convite para pregar nas nossas igrejas, né? Graças a Deus esse vento passou. Não sei se vocês são desse tempo, né? Quando a gente colocava a faixa na igreja, ex-bruxa, a igreja lotava, porque o povo queria saber o que aconteceu com a ex-bruxa, né? Essas são tendências que na realidade são curiosidades, né? É interessante que a Bíblia fala uma coisa, pro livro de Provérbios, não lembro o endereço agora, que é pecado a gente ser curioso para o mal, né? E às vezes algumas coisas que acontecem no nosso meio assim, que depois a gente vai clareando o nosso entendimento e falou, opa, peraí, esse tipo de coisa a gente não faz mais, né? É mais fácil o culto encher, olha, irmão, vai vir um ex, né? Um ex aqui pregar no domingo. Faz um teste. E você vai lá, irmão, no domingo vai ter um culto normal, vamos voltar a adorar. Aí quando veio o ex, aí quando alguém não veio no culto, fala, poxa, eu perdi. Ele fica arrependido porque perdeu o culto, né? Então, acredito que isso não exista mais, né? Eu acredito, não sei, né? Mas houve uma época que isso aí era propaganda, né? E essa manifestação, né? É tudo manifestação de rebelião. Ela tem que trazer, ela pode até existir a manifestação da glória de Deus pela mudança, mas isso não tem que trazer um paro mediante a questão. Isso não tem que ser propaganda, né? Daquilo que o diabo faz, porque a gente sem intenção está colocando o poder de Deus e colocando o poder do inimigo em similaridade, né? E a gente tem que tomar um certo cuidado com essas coisas, tá? A queda e o livre-arbítrio. Deus sabia dos propósitos de Lúcifer. Olha só que interessante. Deus sabia, mas por Deus ter dotado Lúcifer, por Deus ter criado e formado Lúcifer, mesmo sabendo, ele deu liberdade, né? Deus optou por criar seres moralmente livres, né? É interessante essas coisas. Deus criou a lei, né?
Por quê? Porque o homem, ele se dedicou ao pecado, né? Deus criou os 10 mandamentos e depois, conforme o povo foi andando, foi se criado os 613 preceitos que foi dado por Deus para Moisés, né? E esses 613 preceitos foram dados através das 10 mandamentos, tá? E aí depois, conforme o tempo, nós vemos que Jesus, ele falou, olha, o princípio do verdadeiro mandamento é amar o teu Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o próximo, você vai ser matricida? O que é matricida? É aquele que mata a mãe. Dentro daquele conceito dos 10 mandamentos que fala homicida, matar o homem. Dentro dos 613 preceitos fala que é pecado não somente matar o homem, mas matar tudo que é formado diante dele, né? Matar o animal, sem, né? Matar. Aí tem os preceitos, né? Dentro do livro de Levíticos, tudo detalhadinho ali. Qual a intenção, né? Do matar-se por maldade, né? Matar por questão de aventura, né? Isso é abominável contra Deus, né? Mas pastor, mas o que dizer sobre sacrifícios? Havia um propósito, é diferente. Isso foi provisório, tá? Mais à frente, numa outra matéria, nós vamos falar sobre isso, né? Porque Jesus foi o Cordeiro Pascual, porque Jesus foi representado, isso se você já não tiver essa matéria, tá? Mas mais à frente nós vamos falar sobre isso aí de uma forma com mais detalhe. A queda é responsabilidade moral. Deus, sendo o juiz de toda a terra, julgará sempre todos os atos de suas criaturas, para que haja ordem e justiça no universo. Então Deus, como Ele é justo, Ele dá liberdade, Ele permite que o pecado venha ser exercido pelo homem, pela decisão que ele tomou, mas Ele também irá imputar a justiça. Ele também esclarecerá o erro. Aí a questão, por nós termos a natureza do pecado, há um peso de subjugo, né? Que peso é esse? Tem aqueles que fazem conscientemente e tem aqueles que fazem por influência. Fazem simplesmente por não conhecer e outros por conhecer. Aí é onde nós vamos, mais à frente, ver o que é a questão da lei da consciência, né? A lei diante da lei do Senhor, tudo isso tem efeito, né? Como os homens foram salvos após a morte e ressurreição de Jesus, antes da morte e ressurreição de Jesus. Como os homens foram olhados, né? Imputado justiça sobre eles, né? Então nós vemos na Bíblia que desde Adão, né, houve um mandamento para eles, para não tocar naquilo que não era para ser tocado, não foi isso? Vocês podem tocar no que você quiser, menos nisso. O que aconteceu? Ele tocou, Eva tocou justamente naquilo que não poderia ser tocado. Então Deus deu autoridade ao homem também a governar sua casa, sua família, orientar, né? Então não quer dizer que a tua casa não acontecerá certos males, né? Na realidade existe uma orientação, existe um aconselhamento. Agora, quem vai garantir os percalços da evolução do bem são as decisões que a nossa família e nós vamos tomar em conjunto, através do amor, através da fé, através daquilo que acreditamos, através da nossa postura moral, através de nós mostrarmos o que realmente vale a pena viver. Então essas coisas são testemunhos de Jesus que nós devemos presenciar e viver na nossa vida. Tá certo? A liberdade de Satanás é um propósito divino. Deus preferiu deixar Satanás solto. Mas por quê, né? Acho que algum de nós já num momento da vida a gente já se perguntou por que Deus permitiu o inimigo ser inimigo, né? Por que Deus permitiu o diabo ser diabo, né? Em alguns momentos na Bíblia nós vemos que diabo é Lúcifer, nós vemos inimigo é Lúcifer, mas tem outros inimigos que estão mais perto de nós e de você do que Lúcifer. Qual que é? Nós mesmos. Nós mesmos, né? Há 3 inimigos, né? Em nossa vida, né? Há nós mesmos, o diabo, né? E as questões humanas, que vão ao contrário da vontade de Deus, que a gente toma a decisão, né? Então existem esses inimigos.
Deus permite que Satanás inflija algum sofrimento sobre os filhos da desobediência. Essa é a liberdade que Deus deu para Satanás. Satanás, ele tem liberdade de afligir o que foram arregimentados por ele. Quais são aqueles que são arregimentados por ele? Aqueles que decidem desobedecer. Tá? Satanás serve aos propósitos punitivos de Deus para com o homem, né? É interessante que diante de algumas decisões, e eu creio que acredito que todos nós aqui erramos na vida, né? E é tão importante a graça de Deus que ela nos revela a verdade e a gente volta para trás e começa tudo de novo. A gente está disposto a viver isso na vida. Independente de classe eclesiástica, independente da importância que nós temos na sociedade, nós devemos sempre estar no caminho do arrependimento. Tá? Porque o homem em si, ele precisa ter esse entendimento para que ele venha com essa salvação. Que não é a matéria agora. Numa outra aula, vamos falar sobre a doutrina da salvação. E aí vocês vão perceber com detalhes isso que eu estou falando com os irmãos. Deus permite que o diabo ataque os seus servos. Vamos ler lá em Jó capítulo 1, verso 12. Né? Olha só o que Jó fala. Meus irmãos, eu estou indo muito rápido. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, levanta a mão e pergunta, tá? Pode ler? Estamos falando sobre a doutrina do pecado, tá? Pode ler, meu irmão. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Olha só que interessante. A proposta que o inimigo fez para Deus, mediante a vida de Jó. O texto fala que Jó foi um homem que Deus deu testemunho dele, né? Mas por que deu testemunho dele? Porque Jó tinha qualidades morais, tá? E essas qualidades morais o dotou em aproximação de Deus. E essa aproximação de Deus lhe deu condições de Deus dar testemunho para ele, né? Mas a intenção do inimigo e a intenção da vida de Jó e desse texto é esclarecer para a gente que existe um momento na nossa vida que acontecem coisas que estão fora do nosso controle, mesmo que venhamos ter Deus como nosso Senhor. Há perdas que podem ocorrer na nossa vida que são circunstanciais, perdas importantes, mas nada nessa vida é eterno. Nada que passa diante dessa vida é eterno. Eu falo mediante as coisas terrenas, a riqueza, aquilo que envolve os nossos sentimentos. Mas a certeza de que há um céu, há um Deus, ela tem que permanecer na gente. Porque isso é que vai nos dar condições de passarmos percas importantes na nossa vida. Que perca é essa importante? Jó passou por uma perca importante. Você já imaginou? Às vezes a gente até eu acredito que alguém já ouviu alguém pregar ou comentar ou falar da vida da esposa de Jó e julgá-la como uma mulher inconsciente. Mas você já imaginou você perder num dia só 10 filhos? Já se colocou no lugar da esposa de Jó? Perder 10 filhos num dia só? É tão lindo, tão maravilhosa a relação de mãe e filhos, que Deus compara o relacionamento dele com o filho salvo como uma mãe cuidando dos seus filhos. Há um autor do Novo Testamento que ainda compara, né, que o povo de Deus como debaixo das asas de uma galinha. O povo de Israel, né? Deus querendo cuidar, né, do povo de Israel como a galinha cuida dos seus pintinhos. Olha só que interessante, né? A mãe é capaz de dar a vida por vários filhos, por um filho, né? Mas a gente fala, pô, mas a mulher de Jó não soube ter paciência, a mulher de Jó... Quem já ouviu isso aqui? Eu acredito que muitos de nós já ouvimos alguém criticar a esposa de Jó. Mas perder por 10 dias, por um dia só, 10 filhos...
é interessante que ela perdeu um montão de coisa. A gente não viu a murmuração dela, mas quando ela perdeu os filhos, ela chegou ao ponto de dizer, amaldiçoa teu Deus e morre. A gente não pode cobrar das pessoas uma fé que a gente não é capaz de ter. Então, a Isso fé dela e a ensina fé muito. dele era diferente. A fé dela é diferente. Aliás, se a gente for colocar aqui suposições, tá? Vamos pensar. Eu estava no instituto sexta-feira e eu estava falando com os irmãos que é interessante. O curso o ambiente teológico, o culto de doutrina que nós temos na nossa igreja é um lugar para a gente parar para pensar, né? A gente, quando ouve a palavra, tem que parar para pensar, tem que refletir. Se ela não servir para parar para pensar, fica muito complicado. A gente ter a interpretação da nossa fé. A gente se permitir ser mudado, permitir ser melhorado. Então aqui é o lugar para a gente pensar, para a gente discutir mesmo, para a gente falar, né? Para a gente compartilhar conhecimento, né? A gente não é dono de todo conhecimento, a gente aprende com um montão de gente, né? Então a gente está aqui para isso. Então Jó sofreu essas consequências, sua esposa sofreu essas consequências, mas é interessante que Jó precisou passar por essa situação e a gente precisou ter isso escrito na Bíblia para a gente entender o que é mais importante. Mesmo que algumas perdas sejam consideráveis na nossa vida, o importante é não perdermos a nossa fé em Deus. A nossa fé em Deus. Porque o que importa no aspecto individual é a nossa eternidade. Mas se os 10 filhos de Jó não crescem que nem... A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso. Aí é onde eu tenho que respeitar. Aí onde eu tenho que respeitar o ponto final do que a Bíblia relata. O que o texto quer me ensinar? O que a Bíblia quer me ensinar nesse texto? Para onde ela quer me levar? Né? Então aqui o autor está dizendo sobre a doutrina e a liberdade de Satanás e o propósito divino, é que mesmo o inimigo atuando com a maldade, existe um propósito de Deus dentro disso. Existe um propósito de Deus dentro disso. E Jó é exemplo disso. Tá? Jó é exemplo disso. Nós vemos vários exemplos aqui. Se a gente parar para citar, a gente vai destrinchar a Bíblia aqui e vai ver vários exemplos ruins, mas que a gente olhando para a Bíblia fala, opa, eles podem ser evitados. Né? Mediante o conhecimento que temos da palavra de Deus. Tá? Os desdobramentos do pecado e a soberania de Deus. Tanto a tentação, como a opressão, como a possessão, a ganância, o dinheiro e o poder, isso são coisas que acontecem na nossa vida como os desdobramentos, tá? Mas não quer dizer que Deus não está no controle, que a questão do que acontece ao redor está fora da dispensação de Deus. Deus ainda assim disponibiliza a sua graça, faz chover sobre os justos e injustos, e envia o sol e alimento a todos. Você vê que o dia e a noite vem para todos. Vem para aquele que faz o mal e vem para aquele que faz o bem. E mantém e sustenta todas as coisas pelo poder de sua palavra. Então nós vemos, pela sua palavra, na criação, a sustentação de todas as coisas. O propósito do dia, o propósito da criação da terra, da divisão dela, a constituição do homem, a autoridade que ele deu de colocar nome nos animais. Deus pode falar, não, peraí, deixa eu colocar. Vai escrevendo aí, o Adão. Vai vendo que é tigre, que é pantera, né? Ó, isso aqui é parecido. É da mesma família, mas ó, é diferente do outro. Um é assim, um é assim. Deus, ele não tem intervenção nisso. Ele dá autoridade ao homem. Como ele dá autoridade a qualquer ser vivente. Né? A qualquer ser vivente. Exemplo disso, se você colocar o caroço de feijão... Quem já fez experiência na escola com caroço de feijão no algodão? Né? Acredito que a maioria de nós já fizemos, né? Colocar ali o algodão, a gente vai colocando água, aí é interessante que o caroço precisa morrer,
para ele ter vida, e ele começa a brotar, né? E aí se você colocar numa planta, ele vai dar um pé de feijão, e vai dar um montão de feijão. Então quer dizer, isso já foi ordenado por Deus, isso já está arregimentado por Deus, tá? Isso em todos os aspectos, em todas as coisas, na liberdade, tá? Que nós temos, tá bom? A origem do pecado no homem. Agora vamos falar sobre a lei da consciência. Adão e Eva tinham livre-arbítrio. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a queda e o julgamento e suas consequências. Isso aqui nós vamos parar um pouquinho mais para falar, tá? Página de vocês, 128, tá? A lei da consciência. A origem do pecado, o homem foi a segunda criatura moralmente livre e feita por Deus. Esse homem habitaria a terra, enquanto que os anjos habitariam no céu. Então a primeira criação foi os anjos, a segunda criação foi os homens. As escrituras declaram que o homem foi feito um pouco menor que os anjos, né? Em Salmos capítulo 8, verso 5 nós vemos isso. A queda dos anjos e dos homens constituiu o resultado de uma decisão errada de seres inteligentes, que redutou em penalidade por seus atos inconsequentes. Então Deus criou tanto os anjos, como criou o homem, com inteligência, tá? Com inteligência, tá? Que até então, se o anjo não tivesse inteligência, ele não teria a liberdade que Lúcifer teve, de desejar que ele está acima de Deus. Olha só, né? Então quer dizer, qual a capacidade que Lúcifer tinha de entender que ele poderia ser acima do Criador? Vocês estão entendendo bem? Por isso que Deus, ele não pensou duas vezes, não por ser mal, porque ele tinha uma responsabilidade também, posteriormente, com a humanidade. Ele tinha seus projetos, a criação do homem, a formação dele, tá? E é por isso que Deus deu aquela decisão de jogar, de lançar, tirar perto dele, tá? Existe uma esfera espiritual que nós não conseguimos enxergar e é fora do alcance humano. Mas dentro das interpretações bíblicas nós podemos entender em base que há uma esfera espiritual de maldade, há uma esfera espiritual onde está os céus, onde está o trono de Deus e os seus anjos, né? E foram revelados a João, foi revelado a Paulo. Paulo chegou a um ponto de falar assim: olha, eu cheguei até o terceiro céu, mas vocês não são capazes de ouvir o que eu vi. Vocês não vão aguentar. É interessante que Paulo, ele coloca um ponto final em certas coisas, não porque ele se sente melhor que alguém, mas porque existem coisas que já foram esclarecidas. E que simplesmente ele só procurou esclarecer em outros pontos de vista. Quando ele fala sobre o céu, quando ele fala sobre o inferno, quando ele fala sobre pecado, né? Ele chega a falar que o salário do pecado é a morte. Que tipo de morte, irmão? Morte eterna. Morte eterna. Vai destituir você de ir para o céu. Tá certo? Questão do origem do pecado. Quando o Satanás estava lá no céu. Essa origem vem da onde? Vem do... Se lá é um lugar santo. E se lá no céu não entra pecado... Isso, pela liberdade, olha, entenda bem. Acho que não tem como explicar, né, isso. Não, existem coisas que tem um ponto final. Não tem como Não explicar essa entendi. natureza. Porque na realidade é assim. O que dá-se a entender naquilo que nós temos como escritura? É a interpretação e o entendimento de quê? De que Deus dotou o homem de liberdade. Agora, você já imaginou se nós só vivêssemos no bem? Tudo fosse bom? Seria bom demais. Seria bom demais, em certos aspectos. Deus permitiu, então? Sim, Deus permitiu o mal.
pela liberdade que ele deu aos anjos e aos homens. Entende? Ele deu liberdade. De livre-arbítrio, né? Não é, oi? A liberdade de livre-arbítrio. A liberdade de livre-arbítrio. Existe um ponto de reflexão, mas mais à frente nós vamos falar sobre isso, tá? Algumas teologias sobre a questão desse livre-arbítrio. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, Deus colocou no centro do Jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal. É interessante que parece que a cena se volta. Quando você olha a tentação de Jesus e você olha ali a tentação que Eva sofreu, é muito similar. Vamos parar para pensar um pouquinho? Para os irmãos entenderem qual a similaridade em alguns aspectos? Interessante que o diabo com Jesus, no cenário, naquela fase da tentação de Jesus, em Mateus capítulo 4, não, é João? João não. É Mateus? É Mateus. Eu tô aqui tentando pensar e estou esquecendo o endereço. Mateus capítulo 4, é isso? Mateus capítulo 4 não. Ué, fez a questão, vamos ver. É, 4. Mateus capítulo 4. O que o diabo usou? A palavra. É interessante isso, né? O diabo usou a palavra. Ele usou uma verdade para tentar Jesus. O que a serpente fez com Eva? Tá aí a árvore, por que você não pode tocar? Qual o problema? Qual a dificuldade? Tá aí na sua frente. Eles usam uma mentira ou uma verdade? Ela usou a verdade. Ela não conhecia o mal também. Oi? Porque ela não conhecia o mal. Existia uma inocência. Tá? Existia uma atitude, uma reflexão boa. Existia a questão da submissão dentro de uma liberdade. Que posteriormente vocês vão entender o que é a verdadeira liberdade. Que a verdadeira liberdade não é você decidir errar e fazer o que quiser daquilo que você tem como liberdade. Mas a verdadeira liberdade é você saber a consequência do que é ruim para você. Essa é a verdadeira liberdade. Né? Hoje nós vivemos num mundo que as pessoas acham que são livres fazendo o que querem. Na realidade não, elas são escravas Do pecado. do pecado. São escravas da sua liberdade. Porque quem realmente é livre, ele tem consciência das consequências. Ele não pratica porque ele sabe que aquilo vai lhe trazer mal e vai trazer consequências ruins para as pessoas. Quando um homem decide se separar da sua mulher e viver com outra mulher sem motivo algum, ele é intencionado a um sentimento de egoísmo. Quem sofre com isso? A esposa e os filhos. E o pai e a mãe? E a igreja? E as pessoas? Ou você fica alegre quando alguém se separa? Vocês estão entendendo bem? Então existem consequências. Claro que existem os percalços, claro que existem os motivos, e tudo isso tem que ser respaldado. Tudo isso tem que ser bem claro, para que ninguém lhe julgue por um senso de justiça, né? Então há vários fatores que têm que ser relevantes, que nem precisa todo mundo saber, mas o que precisa é você ter o conhecimento bíblico para saber a maneira correta de fazer aquilo que é necessário ser feito dentro da direção do arrependimento e dentro da direção da verdade. E de tudo isso também. Então nós temos que ter essa interpretação, tá? Ter esses questionamentos, tá? A queda trouxe ao homem o quê? A mancha do pecado. A queda trouxe ao homem o quê? O distanciamento de Deus. Leia lá em João capítulo 8, verso 44. João capítulo 8, verso 44. Eu ia falar dele lá do escravo do pecado, não é? Isso. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quanto somente fala a sua própria língua, pois é mentiroso e é pai da mentira. Tudo que procede o quê?
que é mentira? Tudo que aquilo que é contrário a... Verdade. Por que o autor de João, ele fala que o diabo é o pai da mentira? Porque ele tem a sua reflexão, atitude desde o princípio. Desde o princípio. Ele se rebelou contra Deus desde o princípio. Então o homem, ele é alcançado pela graça quando ele se arrepende e entende a sua natureza pecaminosa. Eu costumo dizer, e até em tom reflexivo, que nós somos uma caixa de pecado. E se nós não descobrirmos o mal que é em nós através da verdade, nós vamos viver longe de Deus. O que a Bíblia fala? Conhecereis a verdade e Ela vos libertará. vos libertará. Que verdade é essa? Até o dia da vinda de Jesus para mim e para você, nós vamos viver conhecendo a verdade. Porque o apóstolo Pedro, até o João mesmo, fala sobre santidade. E qual o caminho da santidade? A santidade é você se separar dos aspectos do mundo. Você se destituir daquilo que te liga com o mundo. Quer dizer, não vou usar mais roupa porque alguém do mundo inventou? Não estou dizendo isso. Estou dando um exemplo aqui pejorativo, um exemplo simples aqui para a gente entender. Mas que isso não é tão importante. Que isso não vai atrapalhar a minha caminhada diante da salvação. Agora existem as questões e as interpretações. Isto é intuitivo? Isto é de sentimento egoísta? Ou isso procede de um orgulho? Tudo isso nós temos que discernir, né? Porque às vezes tem pessoas que estão tão conformadas com a natureza pecaminosa dela, que as pessoas têm que aceitar Jesus como ela, do jeito dela. E aí a gente olha a Bíblia e fala, peraí, que tipo de aspecto ou de vida ou de interpretação que essa pessoa tem? Ela se conforma com o pecado. E aí a gente começa a olhar que os parâmetros da Bíblia, os parâmetros da vida dela, parece que andam ao contrário. E é aí aonde o nosso irmão João, ele deixa bem claro, olha, se você vive numa mentira, você é filho de quem? Do diabo. Do diabo. Você é filho da mentira. Não é isso que o apóstolo João quis dizer. Tá? Vamos lá. Julgamentos e consequências. O senhor acha que já deu a hora, hein? Já deu? Deixa eu Vamos ver. lá. Já. Já, meu irmão, já 8h12.